Olá, bom dia. Estamos começando mais um Política Cruzada pela TV Paranaíba, a sua Record em Uberlândia. Que bom poder encontrar com você aqui para mais um bate-papo. E hoje nós vamos discutir um assunto que, desde o mês passado, está na pauta do dia, mas só agora nós tivemos a oportunidade de trazer, até porque esse assunto, eu acredito que ainda vai levar mais algum tempo, talvez até o fim do ano para ser discutido. Hoje nós temos como convidados o vereador William Alvorada. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, bom? Rick. Obrigado. E temos também o professor de Direito Constitucional, advogado, doutor Juan Espíndola. Bom dia. Obrigado, seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Bom, a pauta do dia hoje do programa é o seguinte. O vereador William Alvorada apresentou um projeto na Câmara Municipal para reduzir o número de vereadores. Hoje nós temos 27 vereadores, o projeto é para reduzir para 21, né? 21. Para devolver aos 21 vereadores que nós tínhamos, então, até a eleição de 2012. Já causou polêmica, né? Uma parte da casa quer, a outra parte diz que não, mas eu já sei que tem gente no fundo que diz que não, mas que quer que permaneça, porque isso reduziria as chances, né, dos atuais vereadores permanecerem no cargo. Isso é lógico. Por outro lado, nós estamos falando de uma economia aí que sinaliza ser significativa. Mas no meio disso, a gente tem uma Constituição Federal que tem regra, né? Põe regra nessa situação e a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Antes de falar da questão constitucional com o professor Juan, nós vamos falar dos motivos que levaram o William Alvorada a apresentar esse projeto. Vereador, vamos direto ao ponto. O que levou o senhor a apresentar esse projeto, sabendo que o senhor deve disputar a reeleição e isso pode dificultar uma volta do senhor à casa? Claro, Rico, até 2009, o que nós tínhamos, né, na Constituição, ela diz o seguinte: cidade do tamanho de Uberlândia seria, né, de 9 vereadores a 21 vereadores. Em 2009, na mudança da legislação, ela permitiu então que pudéssemos ser até os 27 vereadores, o máximo, né, que hoje nós temos lá na casa. Eu pode até perguntar, no passado eu até votei em relação ao aumento de 6 cadeiras. Eu estava na legislatura passada. Mas nós estamos vivendo agora... Você já antecipou a pergunta. Já antecipei, né? Então, hoje, no atual momento, e tem que ressalvar bem, porque o ano passado, o vereador Davi Tomás e o vereador Norberto, ele apresentou esse projeto na Câmara Municipal. Né, e um projeto que ele tramitou e tudo, depois foi arquivado esse projeto. Já a gente vai chegar nessa parte. Já vai chegar nessa parte também que envolve o senhor. Então, a proposição desse projeto de lei, que é o projeto 1015/2015, que é de nossa autoria, é exatamente o momento em que nós estamos vivendo. Uberlândia não é uma cidade ilhada, não é uma cidade que está fora do contexto do país, né, nós estamos acompanhando, e a gente estamos fazendo o exercício do nosso mandato, que é propor algo à soberania aos colegas vereadores, entendendo que isso poderá, sem dúvida nenhuma, de repente eu estar de fora do processo. Mas o melhor de tudo isso é estar, vamos dizer, eu falo muito na minha assessoria que nós tivemos aproximadamente 3 mil votos, mas nós temos aproximadamente 700 mil patrões. Então, a gente governa, ou seja, ajuda dentro da legislação ou a fiscalizar os atos do Executivo e exercer o nosso papel atendendo nossos munícipes. Ou seja, eu entendo que nesse momento a proposição de um projeto para essa diminuição de 6 cadeiras, ela vem a calhar com o momento em que nós estamos vivendo no país. Quanto de economia vai representar, vereador? Hoje seria R$ 24.680.000 nos 4 anos. Seria até mais, viu, Rico? Posso até dizer. Porque quando se trata de tirar 6 cadeiras, ou seja, 6 vereadores e 90 assessores, são 96 servidores da Câmara Municipal. 96 servidores, eu posso falar, são 96 cafés a menos, são internet a menos, todos os custos são a menos, com 96 servidores que não vão estar ali utilizando essa estrutura. Então, é uma estrutura significante, uma estrutura que eu poderia dizer passa de 25 milhões de reais. Eu posso assim dizer claramente hoje, acompanhando lá de perto. Então, é uma proposição, é uma discussão que realmente é o que você diz. Tem os presidentes de partido, tem toda uma estrutura e tem a questão da Constituição legal, né, que é a lei federal. Então, tudo isso está sendo discutido, mas eu estou querendo avançar com isso cada dia. Hoje fiz várias reuniões com os vereadores, ou inclusive com o presidente da Câmara hoje de manhã, tratando desse assunto. Tá, já soube conta sobre isso. Vamos lá, professor Juan. O senhor ouviu a argumentação toda aqui. E aí? Projeto tem embasamento legal ou não? Não pode? Eu vejo que é muito bem intencionada a proposta do vereador,
mas eu tenho uma certa dificuldade em encontrar respaldo constitucional para isso. Como ele bem falou, a Constituição Federal estabelece lá no artigo 29, inciso 4, um limite máximo de 27 vereadores para municípios entre 600 e 750 mil habitantes. Portanto, essa primeira impressão, ser o limite máximo, dá a entender que realmente eu poderia reduzir. Acontece que se nós olharmos o histórico da Emenda Constitucional 58, ela foi uma emenda que estabeleceu justamente o critério da proporcionalidade. Antes disso, como o vereador lembrou, tínhamos entre 9 e 21 vereadores para municípios até 1 milhão de habitantes. Depois, entre 33 e 42 até 5 milhões e depois até 55, de 43 a 55 para mais 5 milhões. Então, isso era um critério muito amplo. Isso fez com que alguns municípios pequenos, chegou até um caso no Supremo, eles aumentassem de forma desproporcional o número de vereadores, com que chegou inclusive ao Supremo. E o Supremo, nos seus votos, sempre primou pela questão da proporcionalidade, o que acabou fazendo, na verdade, essa emenda 58, que era justamente para estabelecer o critério da proporcionalidade. Então, se nós olharmos o critério explícito de limite máximo, eu realmente poderia reduzir o número de vereadores. Só que pelo critério implícito que eu tenho da proporcionalidade, eu acho que se eu reduzir para 21, como propõe o vereador, eu estaria entrando numa faixa populacional abaixo, entre 160 e 300 mil habitantes. Portanto, eu acredito que desrespeitaria a Constituição nesse sentido. Então, eu acho que pode sim reduzir, só que somente para 26. Se eu reduzir, por exemplo, exatamente, se eu reduzir, por exemplo, para 25, eu já iria para uma faixa populacional abaixo. Eu acho, então, que a emenda não aboliu a liberdade do legislador municipal, mas ela reduziu drasticamente essa liberdade, não é como era antigamente. Agora, professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. O Willis citou agora há pouco, a gente vai voltar a falar sobre isso, desse projeto que no ano passado chegou a tramitar na casa. Ele foi, se não me engano, arquivado, né? Mas, pelo menos na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é a que analisa essa questão constitucional, ele teve parecer favorável para tramitar. E teve a rejeição, se não me engano, foi na de mérito, né? Que é de orçamento, né? Foi na de orçamento. Até qual foi a questão que foi ponderada lá, que o senhor também ponderou, vereador? Qual era? Ela porque eu fazia parte de duas comissões na legislatura do ano passado. A Comissão de Constituição, Redação e Justiça, eu era o relator. Então, o Adriano Zago, presidente, e o Vico, membro. Tá, nessa passou? Nessa passou. E na de orçamento? Nós fizemos. Nessa, que é a de mérito, eu era membro e eu acompanho o relator. Então, o relator, ele optou pelo arquivamento do projeto. Qual a justificativa? A justificativa, ele alegou lá que, na época, realmente, isso que o professor está dizendo, que é a questão da proporcionalidade e tal, né? Beleza, ok. Então, na de mérito é que travou, mas na que analisa a questão constitucional passou. Por quê? Não teria que ter tido um entrave aí já na questão constitucional? Então, agora eu fiquei sem entender, porque se travou justamente pela proporcionalidade, deveria já não ter passado lá na Constituição. Não seria um contrassenso, né? Exatamente. A mesma dúvida que o senhor teve, eu tive também quando eu recebi essa informação, né? Exatamente. Acontece que isso está acontecendo não só em Uberlândia, mas em diversos outros municípios. 2 do Rio Grande do Sul tiveram já a redução. Parece-me que em breve o Supremo será chamado a dar sua opinião. É claro que toda lei, quando ela é feita, ela se presume constitucional. Mas até que o Supremo dê uma decisão de mérito, os municípios vão fazendo e não se tem uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade. Tá certo? Até então ficará apenas nessa questão da discussão até o Supremo se manifestar. Então, pode ser que esse, por exemplo, tenha também um parecer pela tramitação, seja considerado constitucional, mas depois disso vai gerar um questionamento. Certamente. Não, e se, por exemplo, na soberania internamente, não na federal, a própria plenária, na sua soberania, ela quisesse derrubar também o parecer da comissão, ela é soberana a ser apresentado o parecer. Tem que apresentar. Tem que apresentar o projeto. Né? Agora, vem cá, vereador. Os 2 vereadores que participaram do projeto passado disseram que o senhor foi lá, pegou cópia idêntica e agora estaria utilizando esse projeto em benefício próprio, porque nós estamos às vésperas da eleição. E aí? Não, eu já conversei com os 2 vereadores, não caberia a questão... Nós estamos falando do Davi e do Norberto. Né? Eu sempre disse, o que acontece hoje no parlamento, se a gente entrar num parlamento para exercer um mandato e entrar da forma que eu entrar e sair do mesmo jeito, eu não tiver nenhuma mudança de opinião nesses 4 anos a respeito daquilo que são projetos que vêm a ser arquivado, o projeto passa de um ano para o outro, que eu possa mudar de opinião, né?
esse é o parlamento. Eu vejo que nós não podemos chegar lá, não. Eu sou nessa linha que eu não arredo o pé e não mudo. Entra desse jeito e sai desse jeito. Sabe, eu acho que isso não é o que nós temos que entender, que esse debate, eu pode ter um argumento que eu possa entender e falar, não, eu preciso dar um passo atrás aqui, eu estou realmente, é uma proposição, mas eu preciso estar conversando. Eles realmente, eu acho que o que faltou naquele momento foi uma conversa a mais. O projeto deles é idêntico ao projeto, praticamente o escopo é o mesmo, né? Só que números diferentes, onde o projeto deles estão arquivado, né? O que eles poderiam, quando passa de um ano para o outro, é pedir desarquivar. Eles não o fizeram. Então eu fiz um projeto idêntico, né, o deles. O senhor reconhece? Né, reconheço, tranquilo, não, sem nenhum problema. Inclusive chamei os vereadores, falei, vereador, você quer desarquivar? Não, se eles quiserem desarquivar, eu assino com eles, não é essa a proposição, não é o que, às vezes, a pessoa, por estar próximo, porque, na verdade, o que acontece com o político? Tudo está próximo de tudo. Você inicia aquela questão, você colocar uma proposição para aumentar o número de cadeiras. Um exemplo, daqui a pouco cabe 29, vamos aumentar mais 2. Nós vamos apanhar, vai ter situação, o que é isso? Você propõe para diminuir, falta aí um ano para as eleições ainda, nós já estamos promovendo. Então, realmente o parlamento brasileiro é complexo, né? Vereador, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Por que lá em 2009 o senhor votou pelo aumento? Já que agora o senhor está pedindo a redução. Vamos voltar a falar sobre isso. Claro, eu entendo que o momento que o país estava, naquele momento de 2009, né? Nós tínhamos ali a experiência dos 21 vereadores, foi logicamente uma prerrogativa que tinha desse alcance, né? E foi um entendimento naquele momento daquela legislatura, dos colegas vereadores que ora estão e dos que não estão, que exerceu o seu mandato. Aquela legislatura agiu com maturidade, com responsabilidade e votou para que aumentasse as 6 cadeiras. Né? Nós estamos agora numa outra legislatura. Ou seja, então é um novo tempo agora, onde nós estamos rediscutindo agora, né? Então o senhor está rediscutindo porque aumentou a representatividade, mas que efetivamente ela não está acontecendo como se esperava que acontecesse. Exato. Eu posso até por exemplo, se fosse hoje, quer dizer, já passou, já votei, né? Estou aqui, mas se fosse hoje eu não votaria. Porque eu posso pegar a Feira de Santana na Bahia, que é proporcional à cidade de Uberlândia, que é 21 vereadores, Contagem, eu posso pegar Juiz de Fora, eu posso pegar Ribeirão Preto, Osasco, São José do Rio Preto, tudo no nível de 600 mil habitantes, que é 21, com exceção de Ribeirão Preto, que é 22. Então, se fosse hoje, eu realmente fui naquele entendimento da legislatura anterior, onde os colegas veio e nós fizemos lá um entendimento e tudo, eu votei com os colegas e tranquilo. Mas agora nós estamos na outra legislatura. Professor, o senhor concorda? 2 perguntas que, a partir da conversa, da fala do vereador William, me chamam a atenção. Essas cidades todas que ele citou, elas poderiam ter aumentado e não aumentaram. Isso cabe questionamento? Por exemplo, a população pode ir lá e questionar e obrigar ou apresentar um projeto de lei popular com o objetivo de aumentar? Estou só contrapondo para a gente criar uma situação de análise. E do ponto de vista da representatividade, que eu acabei de questionar e o vereador concorda, quer dizer, aumentou muito a quantidade de pessoas, mas a representatividade, o trabalho em si, se é possível medir, não caminhou tanto assim, a representação dessa população que vota. Quanto à primeira pergunta, eu acho que esse aumento não ficaria muito a cargo dos vereadores, como eu entendi, como eu já falei aqui, mas sim do cargo do próprio constituinte, que já aumentou isso, diminuindo a autonomia dos próprios legisladores. Então, eu acho que realmente poderia sim ser questionado. Agora, quanto à questão de não ter aumentado a representatividade qualitativamente, isso me aparenta ser algo casuístico. Tá certo? Não apenas, digamos, teórico. Pode ser na opinião do vereador que não tem aumentado, mas na opinião do constituinte era para ter sido aumentado. Se não foi, é um problema de voto, do próprio cidadão que não votou de forma consciente, como seria o melhor. Mas das bancadas que se fazem dentro da Câmara de apoio, às vezes de negociações, de independência. Mas isso aí vai ficar, por exemplo, uma questão de consciência política e é outra questão que não no âmbito do direito constitucional. Sim. Eu só vejo do âmbito do direito constitucional que para o constituinte, essa foi a proporcionalidade para o número de representantes e o número de cidadãos. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, tempo para tomar um café. A gente já está voltando. Não sai daí.